Olá, galerinha do quinto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e esta é uma aula, sim, onde nos ajudará a esclarecer alguns detalhes sobre ortografia. Será que você sabe quando escrever com Z ou com S determinadas palavras? Se você já sabe, fique para aprofundar. Se você não sabe, venha aprender com a gente. E também conosco, representando o time de Libras, está a Raíssa. Bem-vinda, Raíssa! Muitíssimo obrigada por essa parceria e por tornar o conhecimento possível para muito mais pessoas. Gente, é dessa união aqui, ó, que vale a pena a gente trocar conhecimento, certo? Então, vamos para o título desta aula. Que beleza ou beleza? E agora? Eu já começo o título com uma boa provocação. Vou colocar em vermelho. Eu escrevi, que beleza, beleza com Z. Ou beleza, beleza com S. Parte 1. Nós teremos 2 aulas a respeito. E aí, qual será que está certa? Como que a gente sabe disso? Nesta aula, exploraremos as regras para a escrita de palavras com terminações em ESA, ESA e ESA, EZA, observando a relação morfológico-gramatical, ou seja, analisaremos a grafia, a escrita, através da classe gramatical das palavras. Esse assunto está dividido em 2 aulas. Hoje o foco é a terminação em ESA, o ESA com S. Moral para os nossos amigos professores com a habilidade desta aula e a indicação das aulas seguintes com relação a este assunto. Para começo de conversa, você sabia que a maior lição que aprendemos para aprendermos a escrever bem é nos atentarmos à ortografia, ou seja, a grafia das palavras? Para isso, é necessário conhecermos as regras de cada grupo de palavras, por semelhanças, por classe gramatical ou outras características. Veremos mais algumas especificidades na nossa amada língua portuguesa. Atenção às palavras. Aqui eu vou dar uma pausa, sem ir direto para a tela. Nós temos, quando a gente fala essa palavra, parece um palavrão, né? As nossas combinações morfológico-gramaticais, eu tenho que pensar na origem da palavra, na sua escrita, e a qual classe gramatical que ela pertence. Agora, vem cá. Para sabermos disso, não é necessário mais de uma aula. Então, hoje é um foco, o ESA. Mas também precisaremos resgatar uma classe gramatical específica. Aqui, depois que vocês assistirem a aula, vocês também podem ir na sugestão, justamente para se aprofundar nisso. E é depois assistir a parte 2 desta aula. Então, estamos combinados. Agora sim, atenção às palavras. Número 1. Descubra o que tem em comum as palavras terminadas com S, além do fato de serem escritas da mesma forma. Eu tenho essa lista e eu vou marcar aqui com vocês, ó, francês, chinês, japonês, inglês, português, holandês. Eu tenho essas terminações, todas finalizadas em ES. O que elas têm em comum? O que vocês acham que essas palavras se referem aqui? O que a gente pode pensar? Todas as palavras pertencem à classe dos adjetivos, que indicam lugar de origem, ou seja, adjetivos pátrios. O que quer dizer isso? Quer dizer que todas essas minhas palavras, elas fazem parte
São adjetivos pátrios. E elas fazem parte do lugar de origem. Então, se eu falar assim, Juan não vai ser francês. Se eu falar que François nasceu na França, ele é francês. Eu tenho essa colocação. A origem dele, a origem francesa, eu escrevo francês, termino com S. Simples assim. Nós geralmente costumamos falar que a macarronada é um prato típico italiano. É um prato italiano. Esse italiano é um adjetivo pátrio. Tudo o que é relacionado à origem. Então, a gente chama de adjetivo pátrio. É a qualidade de onde originou aquele produto, aquela pessoa. Certo? Então, essa é a nossa classe gramatical, adjetivos. Tudo bem até aí? Vamos ver o que tem a ver com a continuação. Número 2. Veja o que acontece se combinarmos os femininos dos mesmos adjetivos. Eu tenho a mesma lista aqui, ó. E aí, eu vou marcar aqui para vocês. Eu escrevi, ó, francês. E o feminino, francesa. Chinês, feminino, chinesa. Japonês, japonesa. Inglês, inglesa. Português, portuguesa. Holandês, holandesa. Eu tenho uma dica enorme e a pergunta para provocá-los. O que os adjetivos femininos têm em comum? Por que isso ocorreu? Por que será que isso aconteceu? Gente, a dica já está aqui, ó. Deixa eu marcar. Todos os adjetivos pátrios masculinos terminam em S. Isso é fácil de observar. Agora, observem como temos o feminino. Ele também permanece com S, ó. Francês, francesa, olha o S aqui, ó. Chinês, chinesa. Olha o S aqui, ó. Ou seja, se eu tenho obrigatoriedade do feminino, se não, eu tenho, né? Eu preciso colocar no S, porque eu tenho na minha origem um S. Então, eu apenas desdobro, ó, inglês, inglesa, S. Não mudo, ó, nenhuma. Português, portuguesa, o S. Holandês, holandesa, olha o S aqui. E é legal que vocês possam pausar este vídeo também e compartilhar com as crianças. Outros adjetivos pátrios que trazem essas terminações, que nós possamos fazer os femininos desses adjetivos e vocês vão perceber, todos são terminados em S. E no feminino é esa com S. Eu não mudo. Essa é a regra, acho que mais simples, né? Então, vamos à resposta da nossa pergunta. E a resposta é a seguinte. Todos terminam em esa, com S, porque continuam como adjetivos que indicam lugar de origem das pessoas. Então, eu não mudo a classe gramatical, eu também não mudo a letra. Simples assim. Conclusão. O que podemos concluir com isso? Vamos lá. Que todos os adjetivos que indicam lugar de origem, e que no masculino terminam com S, tem o feminino em ESA. Esa com S. Isso serve para todos. Se eu quiser colocar, se vocês querem acrescentar outros exemplos, vocês podem. Como eu disse, é legal que vocês observem que existem outras terminações com relação a isso. E hoje é um pouquinho diferente. Eu tenho uma sugestão de atividade, que geralmente nós deixamos para vocês fazerem depois. Mas como nessa aula foram assim possíveis outras pausas, nós vamos fazer esse combinado também na atividade. Então, vem cá, ó. Eu vou fazer assim. Eu vou pôr a sugestão de atividade. Logicamente que meus amigos professores já imprimiu para vocês essa atividade. E
Vocês vão ter um tempo de fazer. A Pro vai pausar o vídeo e vocês vão fazer. E aí, terminando, vocês retomem ao vídeo da nossa aula e vamos para as correções, certo? Então, vamos praticar. Sugestão de atividade. Leia o texto abaixo e complete as lacunas escolhendo a palavra correta dos parênteses. Primeiro eu vou demonstrar, tá? Por exemplo, eu tenho na primeira linha que esses são os parênteses. Eu tenho duas escritas, portuguesa com S e portuguesa com Z. Eu tenho que escolher qual palavra está escrita corretamente para que eu complete a lacuna. Lembrando que lacuna, gente, é um espaço em branco, tá? Poderia ser um quadrado ou apenas o espaço. Eu fiz uma linha para facilitar a nossa localização. Então, vamos lá. Maria nasceu em Portugal. Portanto, ela é portuguesa. Ela nasceu em Portugal e é portuguesa, mas é com Z ou com S? O que você colocou aí? Tchá, tchá, tchá. Portuguesa com S. Já seu amigo Toshiro é brasileiro, mas sua mãe nasceu no Japão. Então, ele é filho de japonesa ou japonesa, com S ou com Z? Está falando da origem da mãe do amigo Toshiro. Se é origem, ela é japonesa com S. Porque é o adjetivo pátrio, né? Adjetivo de origem. Outro dia, Maria e Toshiro combinaram um almoço. Foi difícil escolher o restaurante. Maria queria algo diferente. Sugeriu comida francesa. Ixi, a origem da comida é da França, é francesa, mas é com Z ou é com S? Se é da origem, eu tenho francesa com S. Continuando, Toshiro tinha outra ideia. Que provassem a culinária holandesa. Uma comida de origem holandesa. Se é origem, lá vamos para o adjetivo. Holandesa com S. Pois seria novidade para os dois. E a conclusão aqui fica para vocês descobrirem sozinhos com a equipe de colegas e professores, certo? Fizemos praticamente tudo, hein? Mas vamos finalizando a nossa aula, o mural da galerinha, pedindo para que vocês realizem as atividades e criem um quadro com outras regras. O que aprendemos na aula de hoje sobre as regras ortográficas de palavras terminadas com ESA, ou seja, ESA com S. Na próxima tem o Z, hein? Materiais dessa aula e a nossa avaliação, que é a sua participação na construção das nossas aulas. Muitíssimo obrigada por mais uma companhia. Eu espero que vocês acompanhem na próxima. Até lá. Tchau, tchau.